Olá, eu sou Luiz do canal Tricolouco, trazendo a notícia atualizada e tudo o que você não sabia sobre o nosso tricolor paulista. Seja bem-vindo e não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para curtir as novidades do canal e ficar atualizado sobre as novidades do São Paulo Futebol Clube. O tobogã tá atualizado, tá recheado. Bom dia, Dedê. Olha só, o São Paulo bateu o Santos no clássico de ontem e agora é o quinto colocado na competição, ultrapassou especificamente o Peixe, que caiu para a sexta posição. O Corinthians manteve a liderança, são 4 rodadas, 2 vezes o Corinthians na ponta da tabela. O São Paulo também já esteve lá e o Santos uma vez, então agora o Brasileirão tá tomando forma, tá mostrando as suas cartas. Denilson, o problema é que o São Paulo jogou muito bem o clássico, teve até um domínio da partida, só que o resultado, o placar, foi definido num lance polêmico e até agora isso tá dando o que falar. Muitas críticas do Peixe em relação à arbitragem do Leandro Voaden, participação do quarto árbitro, do VAR, enfim. E a gente vai mostrar a história desse jogo. Fato é que o São Paulo tá muito bem na competição, mostra que pode dar trabalho esse ano. Vamos ver, Dê? Bora. Bora lá, então. A noite de clássico foi iniciada com homenagem. Aposentado, Hernanes esteve no gramado do Morumbi e recebeu uma camisa com 15 em números romanos e o nome Profeta. E por falar em profecia, dá só uma olhada no que tinha rolado no treino de domingo do Tricolor. Rafa, toca no Caleri que é gol. Pois é, antes mesmo dos 10 minutos, Patrick e Caleri cumpriram a profecia. 13º do atacante no ano, artilheiro do time na temporada, 5º em 4 jogos no Brasileirão. Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! E fazer gol ajuda ao time a ganhar. Eu sou feliz. Eu não brigo por artilharia. Mas o tricolor, que esteve sem Rogério Ceni, suspenso no banco de reservas, perdeu a intensidade. O Santos cresceu, mas teve muita dificuldade para agredir. E quando o primeiro tempo parecia acabado, Léo Batistão fez uma linda jogada e o aniversariante do dia, Marcos Leonardo, que chegou aos 19 anos, completou para a rede para marcar seu 6º gol na temporada, o 2º no Brasileirão. Meu aniversário é um dia tão especial para mim, ainda mais marcar gol em um clássico. Infelizmente não foi a vitória, não foi o resultado que a gente queria. O São Paulo voltou para a etapa final com Alisson no lugar de Patrick e disposto a sair com a vitória dentro de casa, como ficou nítido nessa sequência, onde João Paulo brilhou. O Santos tentou apostar nos contragolpes. Charles Enber, auxiliar de Rogério, colocou Luciano e Marquinhos. Bustos respondeu com Goulart. E aí, as polêmicas tomaram conta do clássico. Aos 32 minutos, Alisson cruzou e imediatamente os São Paulinos pediram um toque de Rodrigo Fernandes. Após a checagem, Leandro Voaden marcou a penalidade para desespero dos santistas. Não pelo lance em si, mas sim pela origem da jogada. Primeiro, foi falta. Segundo, a bola é do Santos. Pegou no jogador do São Paulo. E terceiro, como o bandeirinha deu, apontou para o nosso lado e depois ele voltou, nossos jogadores já estavam saindo. Ele tinha que ter a experiência de parar a jogada, não deixar a jogada seguir. E logo em seguida sai um pênalti, que isso prejudica um trabalho que a gente vem fazendo. Ele não fala nada, a gente pergunta para ele o que aconteceu no lance. A gente ali no banco, já tinha saído do jogo já, a gente viu o quarto árbitro assinalando para o lado esquerdo que era para lateral para a gente, depois ele mudou. E no lance, no vestiário, a gente viu que era lateral para a gente. Então isso atrapalha e acabou que a gente tomando um gol besta nesse lance e a derrota também aconteceu. Luciano, que não tinha nada com isso, cobrou e colocou o São Paulo na frente novamente para duplo delírio da torcida, com o gol e o beijo no escudo do clube. Muito gratificante o que eles fazem por mim, eu tento retribuir com isso. Também tenho que saber também esperar o meu momento. Ano passado eu me machuquei muito, cheguei machucado também, um erro meu. E agora estou voltando aos poucos e também tenho que reconhecer isso. E a partida ainda ganharia mais um lance polêmico nos acréscimos, um possível pênalti de Pablo Maia em Madison. Nada foi marcado e assim o São Paulo quebrou a invencibilidade santista, impedindo que o rival voltasse à liderança do Brasileirão.
É indignante. É indignante. Uma pessoa com tanta experiência, o quarto árbitro a 1 metro. O árbitro de linha marca o lateral para o Santos. Lucas Pires já no ataque. Ele se equivoca, marca a cobrança contra e não acontece nada? Primeiro, falta clara sobre o Marcos Leonardo. Segundo, lateral era para nós. Se a bola não saiu, o jogador do São Paulo pega a bola com a mão. Não pode uma pessoa com tanta experiência no futebol de tantos anos. Tenho 500 jogos como treinador. Acredito que ele tenha 500 ou mais jogos apitados. É impossível que um clássico disputado como estava seja decidido por erro grosseiro. Fazer um apelo para a CBF. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que o Santos é prejudicado. A gente está cansado de mandar ofício para a CBF, para a Federação Paulista, para todas as entidades. Reciclem esses árbitros. Reciclem esses árbitros que fazem esse tipo de situação. Na súmula, Voaden afirmou que Dracena os impediu de chegar ao vestiário ao final da partida e que o dirigente disse que iria dar o nome de todos para a torcida, para que os pegassem na rua, e que isso poderia ser relatado, pois não se importava com eles se referindo aos árbitros como vagabundos. Em nota oficial em seu site, assinada pelo presidente Andrés Ueda, o Santos disse que não vai mais se calar, que esta não é a primeira vez que foram prejudicados na temporada, que seguem sofrendo com erros inaceitáveis e lances cruciais. Por fim, Ueda disse que a arbitragem precisa de uma reciclagem e de mais responsabilidade em suas atuações, não só pelo Santos, mas por todos os envolvidos. Ao São Paulo coube comemorar uma vitória importante em uma volta para casa após 4 partidas. A gente comandou o jogo e graças a Deus saímos vitoriosos e eles que reclamam e a gente comemora. Os dois times voltam a campo neste meio de semana em partidas válidas pela Copa Sul-Americana e com situações bem diferentes dentro da competição continental. O Peixe viajou nessa madrugada para Guayaquil, no Equador. O time fica por lá até quinta-feira, quando sobe para Quito, onde enfrenta a Universidade Católica no mesmo dia, em um confronto decisivo em uma chave bem bolada. O São Paulo também joga na quinta e fora de casa. O time enfrenta o Everton do Chile em uma situação bem tranquila. O tricolor é líder do grupo D com 100% de aproveitamento. Mas até a quinta-feira chegar, esse clássico ainda promete render muita coisa. Bom, o São Paulo saiu na frente, Denilson. Depois, no momento até inesperado, faltando 30 segundos para acabar a primeira etapa, acabou sofrendo um empate. E o lance que definiu mesmo o resultado do jogo foi extremamente polêmico por causa de uma cobrança de lateral, que ficou essa dúvida se deveria ser para o São Paulo ou para o Santos. Tanto é que o Bandeira assinala para o Santos e o quarto árbitro para o São Paulo. E o Voaden vai na do quarto árbitro e dá o lateral para o São Paulo, inteligentemente batido muito rápido. E na sequência do lance tem o pênalti. E aí, Denilson? E aí que é uma confusão danada, né? Eu tava vendo, fico vendo, revendo o lance. A minha dúvida do lance, Loirão, para mim acontece o último toque do Marcos Leonardo, o último toque. A minha dúvida é que eu não tive as imagens que eu vi, eu não vi se a bola saiu. Aí, ó, pra mim, é o último toque do Leonardo aí. Aí, com a perna esquerda, ele para e pega com a mão. A bola não tinha saído? Aí, minha dúvida, se esse toque com, ali, ó, esse toque com o pé esquerdo do Alisson, a bola já saiu. Porque a reação do Marco Leonardo, é muito louco. Cada um tem uma visão, obviamente, do lance. Tem uma imagem que mostra o Marco Leonardo, na hora que ele toca a bola com o pé, pega a bola com a mão, o Marcos Leonardo levanta a mão. Então eu fiquei com a sensação que o Marcos Leonardo falou assim, ele toca, antes da bola sair, ele pega com a mão. Por isso que o Marcos Leonardo tem uma reação de falar, peraí, lateral é nosso. E aí o Alisson, na sequência, foi rápido com a lateral, o pênalti, pra mim não tem dúvida, o pênalti aconteceu, mas a dúvida tá nessa questão, minha opinião, tá? Se nesse toque que o Alisson dá com o pé, a bola saiu ou não saiu? Porque se tá fora, pegou com a mão, beleza, aí vem a leitura que você falou aí do auxiliar, do quarto árbitro, porque o quarto árbitro tá com o corpo apontado já a favor de São Paulo. Ele fala branco. Então. Agora tem um detalhe, Denilson, acho que é importante, porque se o Voaden tivesse feito tudo diferente, tivesse apitado, pedido para esperar na cobrança, talvez ninguém reclamaria tanto assim. Mas não, o São Paulo teve autorização, cobrou rápido, o lance segue e aí, na minha opinião, o Rodrigo Fernandes faz sim a penalidade, comete o pênalti, depois bem convertido pelo Luciano.
E o Bustos, o Fabian Bustos, estava pilhado o jogo inteiro. Impressionante como ele estava nervoso. No primeiro tempo, depois na segunda etapa. Eu não tinha a sensação de que o Santos empataria o jogo pelo que estava jogando, mas conseguiu esse gol, que a gente vai depois analisar com calma. E aí o jogo está se desenvolvendo no 1-1 mesmo. São Paulo um pouco melhor, na minha opinião. Melhor, pouquinho, né? O primeiro tempo do São Paulo foi muito superior, mas no segundo tempo o Santos até teve algumas ações a mais. Agora é um lance polêmico. O Santos, na verdade, somatiza tudo porque se sentiu prejudicado num pênalti não marcado contra o Fluminense, num lance também não marcado contra o Coritiba, na própria Sul-Americana, que aí é outra competição. E agora traz também esse lance polêmico, não é? E o Edu Dracena, inclusive, foi para a entrevista ao lado do Fabian Bustos e reclamou demais da postura da arbitragem e também disse que o Voaden apitou bem, mas que nesse lance capital ele acabou tendo uma equivocada interpretação. Vamos ouvir Edu Dracena. Boa. Fazer um apelo para a CBF. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que o Santos é prejudicado. A gente está cansado de mandar ofício para a CBF, para a Federação Paulista, para todas as entidades. Porque toda vez contra o Santos a gente se sente prejudicado. Hoje, o que o Voaden e que o quarto árbitro e o Bandeira fez com o Santos, não pode fazer. Com todo respeito ao profissional. Primeiro, foi falta. Segundo, a bola é do Santos. Pegou no jogador do São Paulo. E terceiro, como o Bandeirinha apontou para o nosso lado e depois ele voltou, nossos jogadores já estavam saindo. Ele tinha que ter a experiência de parar a jogada. Não deixar a jogada seguir. E logo em seguida sai um pênalti, que isso prejudica um trabalho que a gente vem fazendo. Reciclem esses árbitros. Reciclem esses árbitros que fazem esse tipo de situação. Eu não estou falando que eles são maus árbitros, mas eles têm que melhorar. Eu estou aqui hoje indignado, porque eu estou cansado de ficar mandando ofício para a CBF. Estou cansado de fazer isso. Do pessoal vir aqui e estragar um clássico que estava disputado, que um ponto pode fazer uma diferença, tanto para você ser campeão, como brigar por um rebaixamento, por brigar por uma Libertadores. Então que vocês reflitam e que apitem direito. Eu não quero ser beneficiado, mas também não quero ser prejudicado. Bom, Denilson, aí que tá. Vimos e revimos inúmeras vezes a imagem. O Denilson vê a imagem por um ângulo e diz, a bola não saiu. Por outro, a bola saiu. Ou seja, é confuso, a imagem não é conclusiva. E, na minha opinião, o Santos tem sim o direito de reclamar, mas, ao mesmo tempo, também não pode deixar de lado o que não se produziu totalmente na partida. Não foi uma atuação de encher os olhos para manter a liderança. Agora, o que ele fala é que, a longo prazo, se o jogo terminasse empatado, por exemplo, é um ponto a mais que você tem no campeonato, pode fazer uma diferença, até numa eventual briga contra rebaixamento. O Edu Dracena falou sobre isso também e até o próprio treinador, o Bustos. Agora, realmente é difícil. Por um ângulo, parece que a bola não sai, por aí parece que a bola sai. E a decisão tem que ser do árbitro, né? O VAR não pode interferir se avisando o árbitro que a bola saiu ou não saiu num lateral. Num lateral. Aí é a decisão do Voaden de campo, nem um auxiliar, nem um quarto árbitro. A decisão do Voaden. O Voaden entendeu que, enfim, ele foi na convicção dele de que foi lateral pro São Paulo, porque o auxiliar, de primeiro momento, dá o lateral pro Santos. Tá, mas tem um detalhe. A gente mostrou uma imagem agora, não sei se consegue voltar daqui a pouquinho. O quarto árbitro tá do lado, mas assim, ele tá do lado, ele tá à mesma distância que nós dois aqui, praticamente. Então, como que você não vai confiar em alguém que tá do lado do lance? Do lado. O quarto árbitro dá o lateral. Olha ali, olha ele ali. Olha a distância mínima. Dá o lateral pro São Paulo. Exato, por isso que o Voaden. Dá o lateral pro Se São Paulo. você é o Voaden, você vai confiar no profissional que tá do lado ou naquele que tá mais afastado? Eu confiaria na hora ali do jogo, eles têm a comunicação entre eles. Eu confiaria em quem tá exatamente ao lado do lance. O corporal do quarto árbitro diz também, né? Fala, né? Por si só, porque ele fica apontado pro lado do São Paulo. É o Wilbert da Silva o nome dele. Gerou toda essa confusão e as reclamações do treinador, do Busto, também do diretor Edu Dracena, quando ele fala de outros jogos. Olha aí, Denilson, aí parece que a bola não saiu. Agora ele pega a bola. É muito louco.
É muito louco. Eu tenho a sensação que quando ele toca com o pé esquerdo, a bola ainda tá em jogo. Olha ali, olha ali, ó, olha, quando ele toca, aí, ó. Pra mim a bola tá na linha dela, não saiu completamente. Só que na outra imagem... Aí quando ele já pega com a mão, quando ele pega com a mão, a bola tá fora. Ó, isso é fato. Aí tá fora, a bola tá fora. Mas a hora quando ele toca aí, por isso que eu acho que a reclamação ou a reação do Marcos Leonardo é nesse momento. Falar, peraí, ele tocou antes da bola sair. Lateral é nosso. Chamou também a atenção o próprio Luciano, que fez o gol da vitória, o gol de pênalti. Ele comentou a polêmica com a arbitragem do Voaden. Clássico é assim, né? Quando a gente é prejudicado, a gente também reclama, né? A gente também cobra a arbitragem, cobra todos, mas hoje a gente saiu vitorioso. Acho que nem tanto pela arbitragem, pelo que a gente produziu, pelo que a gente criou. A gente comandou o jogo e graças a Deus saímos vitoriosos e eles que reclamam e a gente comemora. Deixou no ar agora. É um lance polêmico, porque é um lance que dá margem, sim, para interpretação. Vai ter gente que vai ter certeza que o lateral era do Santos, outros vão falar que era do São Paulo, não é? O problema é que nem sempre num lance como esse, na sequência da jogada, você tem um pênalti marcado. Alguma dúvida do pênalti? Nenhuma. Para mim também, um pênalti muito bem marcado, não tem o que discutir. E bem cobrado pelo Luciano também. Isso. Agora, além disso, o Santos também reclama de uma penalidade que teria sido cometida pelo Pablo Maia em cima do Madison. E a gente tem o lance aí na cobrança do escanteio. Aí o lance, aquele clássico, aquele agarrão dentro da área que acontece. Ó, a reclamação, eles chegam no Voaden, falam que o Madison foi agarrado pelo Pablo Maia, vamos dar uma olhadinha. A gente vai mostrar agora um pouquinho mais de perto. Aí, ó. Em câmera lenta, a sensação é que tem um puxão mais forte. Mas eu não... No real mesmo, eu não daria o pênalti, não. É difícil, porque já teve pênaltis marcados dessa forma, né? Aí que tá a questão. Aí a interpretação do Voaden, do árbitro, o VAR fala pra ele, ó, tem um possível pênalti. E aí o próprio... Porque ele não foi nem analisar. O Voaden não foi nem no VAR analisar. Sabe porque por quê? ele entendeu porque ele não. Se ele não foi analisar, porque o VAR não chamou. Entendeu? Então, tipo, é uma questão também de critério do árbitro, do ponto de vista do árbitro, assim. Não achei pênalti, tá? Minha opinião, não achei pênalti. Não achei o suficiente pro Madison cair ali dentro da área no puxão do Pablo Maia. Não achei que é um contato normal de jogo, de bola parada, que isso acontece em todos os momentos do jogo. Uma disputa normal de bola, porém dentro da área. Agora, Denilson, tem um detalhe importante também. Muitas vezes nós usamos a expressão, ele está usando a lei da compensação, quando se equivoca num lance, depois compensa com outro. Nesse caso, a gente vê que o Voaden estava muito tranquilo em relação ao que ele fez na partida, não é? E agora a gente está mostrando o gol do artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Caleri, que é um jogador que tem feito a diferença ofensivamente para o São Paulo. E é sempre importante. Muita gente gostaria de ver Caleri e Luciano juntos, talvez essa possa ser uma tendência no São Paulo. Por enquanto, o Éder tem sido a preferência do Rogério Ceni, faz uma função tática interessante também. Mas é importante para o São Paulo ganhar um clássico e com uma participação de quem tem o dever de fazer os gols, ou seja, a participação ofensiva São Paulino. Ele tá com moral, né, como torcedor, e ele tá correspondendo isso dentro de campo, especificamente o Caleri, marcando gols, artilheiro da equipe do São Paulo. Também vejo com bons olhos quando o Luciano tiver 100% fisicamente, que ele tem oscilado muito por causa das lesões e não está dando sequência no trabalho dele, mas eu sou um admirador do futebol do Luciano e fiquei satisfeito com a atuação do primeiro tempo do Patrick. O Patrick veio como uma contratação, uma das principais contratações ao lado do Nicão, que está machucado. E ele, não só por causa da participação no cruzamento, teve liberdade ali para fazer o cruzamento, mas é importante para ele. Ele deu um cabeceio também que poderia ter saído ele participou do jogo assim, eu acho que é importante para ele. O Patrick depende muito de sequência de jogos. Ele depende muito disso. Ele é um cara que taticamente ele é importante. Ele foi importante taticamente no Internacional e quando ele estava bem, quando ele estava jogando, quando ele se sente bem fisicamente. E com essa questão de ficar toda hora no rodízio, é difícil para ele alcançar um nível físico ideal. Aí fica complicado para ele contribuir com o São Paulo. Engraçado que ele foi bem no primeiro tempo, na minha análise, mas o Alisson também entrou muito bem. É um jogador que tem mais oportunidade com o Rogério Ceni, está correspondendo, ele é voluntarioso, não é? Faz um papel diferente do Patrick, até acho que o São Paulo perdeu um pouquinho ali naquele lado esquerdo, mas o Alisson é um jogador que hoje, na minha opinião,
normalmente vai ser um titular no São Paulo. Aos olhos do Rogério Ceni, ele é titular, sim. Agora, E aí, torcedor tricolor, você acha que realmente houve uma falha da arbitragem no segundo gol São Paulino? Sempre que acontece conosco nunca dizem nada, dessa vez contra o São Paulo a repercussão é bem grande. Você acha que é exagero da mídia? Deixe nos comentários. Obrigado por acompanhar até o final, ficamos por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima!